A Bíblia, em alguns trechos, parece evidenciar que Deus provoca o pecado no homem. Estaria Deus acima do bem e do mal? Se Deus é o sumo bem, e isso é uma verdade de fé, por que as Sagradas Escrituras parecem nos compelir a achar que o Altíssimo, na sua providência, tenta o homem ao pecado? Podemos achar no Antigo Testamento certos episódios em que Deus parece induzir o homem ao pecado. Assim, ele endurece o coração do faraó para que não se renda aos sinais de Deus. O Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu os faças na presença do faraó, mas endurecerei o seu coração e ele não deixará partir o povo. Mas eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Endurece o coração do povo para que não atenda à pregação de Isaías. Obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo. Leva Davi a cometer um recenseamento pecaminoso e pune o povo por causa disso. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: vai recensear Israel e Judá. Excita Saul contra Davi: que o rei meu senhor digne-se ouvir as palavras do seu servo. Se é o Senhor quem te excita contra mim, receba ele o perfume de uma oferenda. Mas se são homens, sejam eles malditos diante do Senhor, porque me expulsam para tirar minha parte da herança do Senhor, e dizem-me: vai servir a deuses estranhos. Dá a Israel preceitos maus. De minha parte cheguei a dar-lhes estatutos que lhes foram funestos, ordens em virtude das quais não podiam viver. Sobre isso, preciso fazer a seguinte observação: os israelitas tanto exaltavam a soberania de Deus que lhe atribuíam uma causalidade universal. Deus seria o autor não só das graças, mas também das desgraças que afetam o homem. De forma simples, os israelitas não diferenciavam entre querer o bem e permitir o mal. Esse pensamento é completamente ilógico e atenta contra a essência de ser do próprio Deus. Na verdade, Deus não pode cometer o mal, nem indiretamente. Isto seria incoerente, já que, por definição, Deus é o sumo bem. É bom sublinhar: Deus oferece ao homem preceitos e exortações salutares para o crescimento do mesmo, em todos os sentidos, com o objetivo final da salvação de sua alma. Também é muito bom destacar que os homens, dotados de livre-arbítrio por puro amor de Deus, se forem mal dispostos e não aceitarem a palavra salvífica do Senhor, se condenarão por rebeldia, por livre vontade e não por um ato perverso do Altíssimo. Assim se explicam os casos de Êxodo 4, o caso do faraó, de Isaías 6, a pregação de Isaías, e de Ezequiel 20, sobre os preceitos do Senhor. Quanto ao episódio de Davi, que a ira de Deus levou ao recenseamento pecaminoso, é explicado pela própria Escritura. Vale mencionar que séculos depois que foi escrito o segundo livro de Samuel, o autor do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, versículo 1 especificamente, recorrendo à linguagem mais exata ou menos antropomórfica, escreveu: Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Assim, a mentalidade mais evoluída do povo de Israel explicitou, detalhou o sentido do antropomorfismo. Deus não pode sucumbir à paixão da ira. O verdadeiro tentador do homem é Satanás. Já no limiar da era cristã, o apóstolo São Tiago
dissipava qualquer equívoco, esclarecia toda a questão, escrevendo: ninguém ao ser tentado diga, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O caso de Davi perseguido por Saul é apresentado no primeiro livro de Samuel, como se Saul fosse instigado por um mau espírito da parte do Senhor. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito de Deus e teve um acesso de delírio em sua casa. Como nos outros dias, Davi pôs-se a tocar a cítara. O mau espírito do Senhor, porém, veio novamente sobre Saul. Estava ele sentado em sua casa, com a lança na mão. Davi tocava a cítara. Na verdade, meus irmãos, o Senhor não envia mau espírito para provocar o pecado dos homens. Não, o autor sagrado está simplesmente destacando com seu modo de se expressar daquela época a soberania de Deus, atribuindo ao Senhor o mau ânimo do rei Saul contra Davi. Ainda em Êxodo 3 e Êxodo 12, podemos ver que os israelitas receberam de Deus a ordem de despojar os egípcios. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Entretanto, quem lê mais atentamente o texto, verifica que antes de dar tal ordem, o Senhor promete dar a Israel a boa graça dos egípcios, de modo que não houve fraude, mas os filhos de Israel pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas, e estes lhes davam o que pediam. Está lá em Êxodo 12, a partir do versículo 35. O autor do livro da sabedoria, relendo esse episódio, julga que desta maneira os egípcios prestavam a Israel uma compensação pelo trabalho prestado pelos hebreus durante sua estada no Egito. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos, conduziu-os por um caminho miraculoso. Durante o dia, serviu-lhes de proteção e deu-lhes a luz dos astros durante a noite. Fica bem evidente que os textos apenas aparentam mostrar que Deus incitou a prática de pecados pelos homens. Isto não poderia nunca acontecer, uma vez que Deus é o sumo bem e o tentador ao mal só poderia ser o maligno. É necessário compreender o modo de se expressar de cada autor sagrado e o contexto histórico de cada episódio para entender a essência dos acontecimentos. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam da reflexão desses textos sagrados curiosos e da essência real dos mesmos? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.